Salmo de número 92. Salmo de número 92. Convido você a abrir esse salmo, que na minha Bíblia ele tem o título de hino de gratidão a Deus. Acompanhe como estiver na sua Bíblia. Acompanhe como estiver na sua versão, da sua tradução, mas o sentido é o mesmo, tá bom? Com este salmo, irmãos, que tem 15 versículos, eu farei a leitura dos 5 primeiros versículos. Olha, atenção, tá? 5 primeiros versículos, e depois eu pularei para os 4 últimos versículos. Quem entendeu, diga amém. Amém. Salmo 92, do versículo 1 ao 5, e depois do versículo 12 até o versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Passemos para o versículo 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amém. Até aqui a leitura, que Deus aplique em cada coração. Podem se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Que você possa levantar sua mão comigo e dizer bem alto, em alto e bom som: louvado e exaltado seja para sempre o nome poderoso, maravilhoso, majestoso, soberano do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Estamos tendo a oportunidade, graças a Deus, de podermos celebrar ao Senhor. Estamos tendo a oportunidade, pela graça infinita e a infinita misericórdia de Deus, de estarmos cultuando ao nosso Deus. E quando nós viemos cultuar, nós temos que apresentar o nosso melhor ao nosso Deus. Devemos nos apresentar, como diz lá em Romanos, capítulo 12, quando diz lá no versículo 1 e versículo 2 do capítulo 12 de Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós vemos lá, irmãos, que o nosso culto ele é racional. Nós não estamos aqui sem saber o que estamos fazendo. Nós estamos aqui porque sabemos o que estamos fazendo. Nós estamos prestando ao nosso Deus um culto racional, reconhecendo a soberania dele, reconhecendo a grandeza do nosso Deus. E como diz ali em Romanos 12, apresenteis os vossos corpos, ou seja, irmãos, pessoalmente, fisicamente, nós temos que nos apresentar. É certo nós virmos à igreja cultuar a Deus. É certo nós nos apresentarmos. Inclusive, aprenda isso. Quando você chega na igreja, você não tem que vir aqui, eu vim fazer uma visitinha, eu vim ver como é que... eu vim ver como é que está o irmão. Que legal ver o irmão de novo. Não, nós viemos aqui nos apresentar. Nos apresentar ao Senhor. Porque viemos prestar culto a Ele. Se viemos prestar o culto, nós temos algo a fazer. Se viemos dedicar a Deus um culto de adoração, nós temos algo a fazer estando presente na casa do Senhor. Se apresenta e diga: louvado seja o nome do Senhor. Quando você se apresenta: Senhor, estou aqui para te adorar, estou aqui para te bendizer, estou aqui para te exaltar, estou aqui para falar das tuas maravilhas, estou aqui para dizer em alto e bom som que só o Senhor é Deus e não há outro. Então, irmãos, nós temos algo a ofertar, a nos apresentando na casa de Deus e cultuando ao Senhor. E durante o culto existem várias maneiras de prestar o culto. A celebração com os louvores, com os cânticos, com os instrumentos. Nós vemos aqui instrumentos da nossa época, os instrumentos mais modernos aqui, teclado, guitarra, violão eletrônico, enfim, né? O carrom, são instrumentos que são utilizados na casa do Senhor e não existe limitação de instrumento, não. Quantos e quantos mais instrumentos houver, se colocar na casa do Senhor, consagrar ao Senhor, e na hora do louvor serem tocados, o nome do nosso Deus está sendo exaltado. Você vê que o salmista, ele enfoca isso aqui, né? Com os cânticos, com os instrumentos de 10 cordas, com o saltério, com a harpa, tudo aqui está dizendo que eram instrumentos que eram tocados no templo, na adoração ao nosso Deus. Mas vamos, irmãos, aqui por parte. Por que eu li os 5 primeiros e depois os 4 últimos versículos? Há um propósito com o assunto que eu quero trazer para a igreja hoje. Nós vemos aqui, logo de início, o salmista dizendo: bom é render graças ao Senhor. Que a igreja possa repetir: bom é render graças ao Senhor. Bom é render graças ao Senhor. O que é render graças? É ser grato. Irmãos, cuidado para não ficar emprestando teus ouvidos a crente murmurador. Crente que só vive reclamando. Reclama de tudo. Reclama da vida, reclama da situação, reclama de problema, reclama da política, reclama da igreja, reclama dos pastores, reclama da família, reclama... Irmãos, cuidado com o ouvido dos caras sendo emprestado para esse tipo de coisa, porque o salmista, ele começa logo no início do Salmo 92 dizendo: bom, é bom agradecer a Deus. Pastor, mas eu estou enfrentando tal situação. Senhor, eu estou enfrentando essa situação, mas o Senhor, que é o Todo-Poderoso, que tem o controle nas mãos de todas as coisas, que diz na tua palavra que tudo é possível ao que crê, e que tudo que pedires na oração crendo recebereis. Irmãos, quando você confessa a palavra, você mexe na dimensão espiritual.
Ao invés de você ficar olhando para o problema, reclamando, resmungando e murmurando, exalte a Deus, que é o Todo-Poderoso que pode te dar vitória em qualquer situação, seja ela qual for. Então o salmista diz: é bom render graça, é bom ser grato, é bom agradecer ao Senhor. Aí ele prossegue dizendo: e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. É bom ser grato e é bom cantar. Tem um ditado aí, né? Todo mundo conhece: quem canta seus males espanta. Né? E o pessoal fala isso, irmão, nas cantorias aí do mundo, né? Com as músicas seculares. Quem canta seus males espanta. Mas, irmãos, o cântico que fala aqui é o louvor a Deus. Quando o crente rende graças ao Senhor e canta louvores a Ele, maravilhas acontecem. E uma das coisas boas que acontece quando o crente tem essa atitude, sabe qual é? O fortalecimento espiritual. Olha, a área da nossa vida mais importante, nós temos várias áreas da nossa vida. Nós enumeramos, inclusive, nas nossas campanhas de oração, 5 áreas. Foi 5 para, colocar cada uma em ordem para a pessoa ter objetivo em cada campanha que faz. Mas a área familiar, emocional, espiritual, financeira, área física, que é de saúde, são áreas da nossa vida. Mas eu quero dizer uma coisa a você: a área espiritual é a principal, porque nós estamos nessa matéria, mas como minha esposa costuma dizer em muitas pregações, o espírito forte sobrepõe a matéria. Quando nós estamos, a nossa matéria querendo se abater com situações, com problemas, com preocupações, está até doendo a cabeça de tanto problema, tanta preocupação e tal, você chega na presença de Deus: Senhor, eu te agradeço, porque tu me sustenta. E o Salmo 27 diz: o Senhor é a força da minha vida, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem eu me recearei? Então o salmista do Salmo 27, ele fala que o Senhor é a nossa força, é a força da nossa vida. Então quando a tua matéria quiser se abalar com problema, com preocupação, se fortaleça. Efésios 6,10 fala isso: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É sempre oportuno lembrar a igreja que a força do poder de Deus é o Evangelho. Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então o poder de Deus é o Evangelho, é a palavra do Cristo. Essa palavra está dentro de nós, em nossos corações, e é alimentada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo Consolador nos foi enviado, nos foi otorgado para nos fazer lembrar de tudo aquilo que está na palavra de Deus. Humanamente a gente não consegue lembrar de tudo que está na Bíblia. Mas por que a gente lembra? Por que na hora que a gente está ministrando a palavra, a gente lembra a passagem tal, versículo tal, capítulo tal? Porque o Espírito Santo te faz lembrar. E quando o Espírito Santo, a gente sabe que uma das missões que ele tem, quando ele veio fazer morada na vida do crente, é justamente o fortalecimento. Nós vemos que Pedro andava com Jesus e falava: nem que eu tenha que morrer, eu nunca vou te abandonar. Aí Jesus falou: tu vai morrer por mim? Em verdade eu te digo que nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu vai me negar 3. Ele falou: tu não me conhece, Jesus, eu sou mais eu sou o Pedrão, aquele que o Senhor pode contar, nunca vou te negar.
Jesus falou. Naquela noite Jesus foi entregue, foi traído por Judas, foi levado preso, foi perante lá, esteve lá com os soldados, sendo maltratado, chicoteado, cuspido, zombado, escarnecido, e o Pedro ficou do lado de fora. Ele acompanhou de longe. Olha a passadinha do Pedro, ó. Né? Que está vendo lá. Aí chegavam para ele, uma criada foi passando: ei, você é um dos apóstolos do Cristo, né? Eu nem conheço esse homem. Depois, no pátio, passou outro e falou: tu é um dos que estava com ele, seguidor de Jesus. Eu não conheço esse homem não sei não. E outra vez chegou o outro e falou: tu é um deles. Ele falou: eu? De jeito nenhum. Na hora que ele negou a terceira vez, o galo cantou. Quer dizer, o galo não tinha nem cantado. Jesus falou: ele não vai cantar duas, tu já vai me negar três. Quando ele negou a três, o galo cantou uma. Quer dizer, o galo não ia cantar a segunda vez, sem que ele mostrou ali a fragilidade. A fragilidade da nossa natureza humana, irmãos. A fragilidade da nossa carne, da nossa matéria. A gente diz: deixa comigo, deixa que eu faço. Não é assim não, irmãos. É fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura, cheios do Espírito Santo, fortalecidos com a graça de Deus. E esse fortalecimento fortalece o nosso espírito. Aí o nosso espírito está de pé, está forte, está inabalável. Sabe aquele crente inabalável, aquele crente que não se abala com más notícias, com calúnia, com perseguição, ele não se abala, ele permanece firme. Por quê? Porque ele está dando lugar ao Espírito Santo de Deus o fortalecer com a graça do Senhor. E ele diz: bom é render graças e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Versículo 2: anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Olha aqui a alegria do salmista: anunciar de manhã a misericórdia de Deus e de noite a fidelidade de Deus. Diga: o nosso Deus é misericordioso. Nosso Deus é misericordioso. Agora diga também: o nosso Deus é fiel. Nosso Deus é fiel. Então, misericórdia e fidelidade. Aí o versículo 3 fala dos instrumentos. Render graças e cantar no templo. Aí ele diz aqui: com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa, usando os instrumentos musicais para louvar a Deus, para cantar louvores a Deus. Irmãos, é muito importante quando você está cantando aqui. É muito importante quando você está abrindo a boca e entoando louvores ao nome do Senhor. E os instrumentos usados para o louvor do Senhor. Aí o versículo 4 ele prossegue dizendo: pois me alegraste, Senhor. Quantos aqui têm sido alegrados pelo Senhor? Diga amém, Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? O salmista diz: pois me alegraste. Meu Deus do céu, Davi sofria tanta perseguição. Tem salmos que ele fala que os próprios amigos dele estavam tramando contra ele. Quando ele adoeceu, tem um salmo que fala que quando ele adoeceu, ele descobriu que tinha gente pensando assim: agora ele morre. Estava gente querendo que ele morresse, por causa, para usurpar o trono dele. Irmão, esses eram os amigos de Davi. Um rei que tinha um coração do agrado do Senhor, e Deus sempre o sustentou. Davi morreu na sua velhice. Davi foi um homem de guerra, mas ele não morreu na guerra, ele não morreu na batalha, ele não morreu os inimigos lançando a lança contra ele e ele caindo morto, não. Davi chegou à velhice, uma ditosa velhice, e ainda teve tempo de orientar o seu filho Salomão
para a construção do templo. E ainda teve tempo de angariar recursos para deixar com o filho para construir o templo ao Senhor. Porque Davi era um homem de guerra, mas Salomão não. Salomão foi um reino de paz pacífico. Então, Deus concedeu que através da descendência dele fosse construído o templo. Mas aqui diz, pois me alegraste. Davi está dizendo que o Senhor alegrou ele. Com o quê? Ele diz aqui, com os teus feitos. Aí ele diz qual é a atitude dele. Qual foi a atitude? Exultarei nas obras das tuas mãos. Nós estamos numa época, irmãos, em que o povo de Deus tem que aprender esses termos bíblicos e procurar viver isso. Sabe o que é exultarei? A gente conhece a palavra exaltarei, né? De exaltar. Mas quando o salmista fala, eu exultarei nas obras, irmãos, isso aqui significa se alegrar grandemente com as obras do Senhor. O povo de Deus precisa viver isso, para que você tenha até saúde física. O teu organismo precisa que você esteja vivenciando a alegria do Senhor, para você não andar de conformidade com esse mundo que está vivendo estresse, síndrome do pânico, tantas coisas aí, as pessoas amedrontadas, aflitas, sofrendo de tantas situações, e a estrutura física das pessoas sendo debilitadas. Mas o povo de Deus tem que aprender a exultar, de alegria, com cânticos, glorificando a Deus. Ele diz, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Aí no versículo 5, concluindo essa primeira parte, ele diz, quão grandes, Senhor, são as tuas obras. A igreja pode dizer, quão grandes são as tuas obras, Senhor? Quão grandes são as tuas obras, Senhor? Que bênção, né? Você imagina Deus ouvindo a gente hoje aqui. A Bíblia diz que Ele está com os ouvidos atentos. Imagina o Senhor acima de todos os céus, ouvindo aqui na terra, essa igreja. Mas a adoração, o cântico, o louvor, subindo para a glória dele. Então ele diz, quão grandes são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Irmãos, Davi chega ao ponto de dizer, os pensamentos de Deus são profundos. Aí me reporto a passagem que está em Romanos 11, do versículo 33, onde fala da maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. É aquela famosa parte da Bíblia que você já deve ter ouvido em alguma mensagem. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, né? Tem até hino que já foi cantado aqui na igreja, né? Como é que diz o hino mesmo? Ó profundidade das riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus. Insondáveis são seus juízos, aos louvores, os teus caminhos. Glória a Deus. Olha só a passagem. Você viu o salmista dizendo, os teus pensamentos, que profundos. Aí Romanos 11, 33 fala, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Essa palavra aqui, quão inescrutáveis
os teus caminhos. O salmista falou lá, os teus pensamentos, que profundos. Aqui em Romanos, o apóstolo Paulo, trazendo uma passagem aqui, né? Como diz a Escritura, ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão inescrutáveis teus caminhos. Essa palavra inescrutável, ela quer dizer incompreensível. A mente humana não pode compreender coisas tão grandiosas que pertencem somente a Deus. O ser humano é limitado com as suas ideias aqui nesse mundo, com seus pensamentos aqui humanos. Mas a Bíblia diz quão grandes são os pensamentos de Deus. A palavra de Deus diz que os pensamentos dele estão acima dos nossos. E aqui em Romanos fala quão inescrutáveis os seus caminhos. Não dá para descrever, não dá para explicar, não dá para compreender na sua totalidade os caminhos do Senhor. Mas como é maravilhoso a gente poder se admirar disso. Como a palavra mostra quão inescrutáveis os teus caminhos. Louvado seja Deus. E aí, amados, continuando aqui no Salmo 92, louvado seja Deus. Nós vemos que o salmista chega nessa parte aqui do versículo 5, dizendo quão grandes, Senhor, são tuas obras. Ele reconhecia a grandeza de Deus pelas grandes obras que o Senhor tem feito. Irmãos, lá em Romanos, no capítulo 2, quando fala da condição da raça humana, nas perversidades desse mundo, diz que as pessoas se tornam indesculpáveis porque elas não dão glórias a Deus pela criação. Porque nós vemos a palavra de Deus está aqui na nossa mão, aqui está a revelação de Deus, a revelação que nos foi dada pela palavra. Mas existe uma revelação dada para a humanidade também, que a própria Bíblia diz em Romanos 2 que Deus deu essa revelação através da criação. As pessoas têm que olhar para cima, olhar para os montes, para as florestas, para os seres humanos, os animais, as aves, as estrelas que estão no céu, os astros, os planetas, e tem que dizer, existe um Deus criador. Só que as pessoas se desvirtuam pelos caminhos, se enveredam pela malignidade dos seus corações, seguem os seus próprios pensamentos pervertidos e não dão glórias a Deus. Por isso a Bíblia diz, tais pessoas são por isso indesculpáveis. Mas nós, como povo de Deus, devemos dar glórias a Ele, devemos exaltá-lo, devemos fazer como o salmista diz aqui, quão grandes são, Senhor, as tuas obras e os teus pensamentos, que profundos. Aleluia. Ainda que a gente possa não compreender na sua plenitude os pensamentos de Deus, mas que possamos entender como está lá em Romanos 11, são inescrutáveis os teus caminhos. Não dá para compreender. Como é que a gente vai entender o amor tão grande do nosso Deus pela gente? A Bíblia diz que é o homem para que se lembre dele. Mas a Bíblia também diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Como é que vai entender uma coisa dessa? Ele amou a tal ponto que enviou a sua própria palavra em forma humana aqui na terra, para padecer no nosso lugar e pagar o preço de toda a nossa dívida. Por isso nós somos perdoados de todos os nossos pecados. Aí, irmãos, no versículo 5, passando para o versículo 12 a 15, na conclusão, diz assim, aí o salmista conclui o salmo, falando sobre a condição daquele que louva a Deus, que reconhece a Deus, que glorifica a Deus, que serve a Deus. Ele trata aqui essa pessoa chamando de justo. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano.
Ele está dizendo aqui que o justo, o servo de Deus, ele floresce como a palmeira, uma árvore robusta, firme, enraizada, que não se abala com os ventos, que não cai por qualquer condição. Ele diz aqui: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Versículo 13: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Então o justo plantado na casa do Senhor florescerá. Aí, irmãos, só voltando aqui os versículos anteriores, a gente leu até o 5, mas se você ver o versículo 6 em diante, fala daquele que não é o justo. Aqui no versículo 6 em diante fala daquele que não está na condição de servo de Deus, de adorar, de cantar, de entoar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Ele está na condição de ímpio. Aí diz aqui no versículo 6: o inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Agora olha o versículo 7. Nós vimos no versículo 12 que o justo vai o quê? Florescer como a palmeira. E vai o quê? Florescerá como a palmeira e crescerá como cedro no Líbano. Plantado aonde? Na casa do Senhor. E florescerá nos átrios do nosso Deus. Agora olha o versículo 7. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, aí você vai dizer: ah, o justo floresce, mas o ímpio também vai florescer. Se você continuar lendo aqui, você vai ver que não. Eles praticam a iniquidade, nada obstante serão o quê? Destruídos para sempre. Então, os ímpios florescem e crescem, mas serão destruídos. E o justo floresce e cresce nos átrios da casa do Senhor. Aí o 14 e 15 concluindo, é para a igreja se alegrar agora, porque diz assim: na velhice, aí alguém pensa assim: ah, pastor, quando o crente chega à idade avançada, não tem mais prazer em nada na vida, né? Já está idoso, já está velhinho. Irmãos, eu gosto, desde quando eu era obreiro em obra missionária, eu já mencionava isso, que assim, eu via lá, eu gostava muito de ler ali o Êxodo, capítulo, ali onde teve a abertura do Mar Vermelho. Eu vi aquela passagem de Moisés vendendo a farda, o mar se abrindo. Eu gostava de meditar naquela passagem. E depois, lendo a história de Moisés, eu vi que Moisés, com 120 anos de idade, sabe onde estava o Moisés com 120 anos? Ah, deitado numa cama, pastor, inválido. Não, menina, nada. Estava em cima do monte, intercedendo em oração pelo povo de Israel, que estava numa batalha lá embaixo. E ele estava com as mãos estendidas em oração, clamando a Deus. E o povo prevalecendo, ganhando a batalha. Só que quando Moisés cansava, as mãos dele, ele baixava, porque ele estava cansado. Aí o povo começava a perder. O povo começava, os inimigos começavam a prevalecer. Aí Arão e Ur viram que quando ele estava com a mão levantada, o povo prevalecia. Sabe o que eles fizeram? Ah, homem de Deus, tu está aí em oração e o povo está prevalecendo lá, então vamos segurar de um lado e de outro as tuas mãos. Aí Arão levantou um braço, Ur levantou o outro braço de Moisés. Moisés ficou lá clamando, intercedendo, e o povo prevaleceu na batalha. Com 120 anos, Moisés fazendo a obra, clamando pelo povo, orando, fazendo a obra de Deus. Aí a gente vê,
pastor, que a gente chega à idade e tal. Olha o que versículo 14, Davi deixou aqui na passagem de Salmo 92, ele diz assim, ó, sobre o justo, né? Na velhice ainda darão frutos. Irmãos, é a palavra de Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Irmãos, isso aqui está dizendo que o idoso na casa de Deus não é para ser tratado como que está inválido, não. É para saber que Deus o renova. Como é que está lá em Isaías quando fala, né? Os jovens caminharão, os velhos correrão, não se cansarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar e sem fadigar onde andar. Então, os que esperam no Senhor caminharão, correrão, subirão e não se cansarão. É isso que a gente tem que alimentar nosso espírito. Estamos revigorados. Está tentando lembrar essa palavra, revigorados. Espiritualmente nós somos revigorados. Glória a Deus. Na velhice ainda darão fruto. Meu Deus. Quantos crentes aí em muitas igrejas já de idade avançada, se achando inútil, inválido, tinha que ouvir isso aqui. É para dar fruto, é para avançar com a obra, é continuar, porque não é nenhum inútil não. Ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Aí o versículo 15, concluído, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Oh, irmãos, isso aqui é para fortalecer a nossa vida espiritual. É para você sair aqui nesta manhã, aqui, quando o culto terminar, você sair se alegrando, saltando de alegria, se regozijando na presença do Senhor. É para você estar nesse momento se enchendo da graça de Deus, se renovando, se fortalecendo, porque Deus é contigo, igreja. Deus é conosco. Mateus 28, 18, Jesus falou, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. E quando chega no versículo 20, ele fala, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor nunca nos desampara. Em Hebreus fala, nunca te deixarei, nunca te desampararei. Aleluia. É pela palavra, irmãos, que somos fortalecidos. Pastor, como é que eu faço para não cair, para não desanimar, para não desistir? Quer uma receita? Bíblia. Melhor receita, Bíblia. Se alimente disso aqui, fortaleça teu espírito, e você vai ver que a tua carne vai dizer assim, poxa, me deixou de lado. A carne não mente, eu não sei, opa, estou no espírito, estou fortalecido, engana, mente, trapaceia, né? Agride, quem te bateu, agride de volta, isso é a carne. Mas é no espírito, nada abala. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que vivem abalados, que não se abalam, mas permanecem o quê? Firmes para sempre. Quantos podem receber essa palavra e dizer glórias a Deus? Quantos podem dizer amém à palavra do Senhor? Quantos podem dizer glórias a Deus pela palavra? E dê para o Senhor uma linda salva de palmas, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus é fiel.